Ainda aí explicando sobre as simbologias e conversões técnicas, eu deixei como forma de representação nesse momento para conseguir passar para vocês algumas simbologias básicas, como aqui você tem do ralo sanfonado, tá? A caixa de dispersão, desde a parte sanitária, você vai ter uma caixa de dispersão aí, uma caixa retentora, tá? A válvula de admissão de ar. Vocês têm vários tipos de representações de válvulas para representar em uma planta, e essa válvula de admissão de ar tem essa simbologia, tá? O ralo, caixa sifonada, essa caixa retentora aí de gordura. É importante, quando você projeta uma planta baixa aí como um todo, ter essas representações dessas simbologias, principalmente que envolve a parte sanitária, tá? A parte não só sanitária, mas temos aí a hidrossanitárias e as instalações sanitárias também, e é um pouco daí da parte da tua cozinha, onde vai ficar essas caixas aí, a válvula, tá? O ralo, a caixa sifonada, essa caixa retentora aí de gordura, que vai ter ali como essa simbologia, a de gordura aí dupla, tem uma simbologia um pouco maior, a do tanque, essa outra caixa de passagem e a válvula aí de retenção. Só que nós estamos nessa parte aí de instalação domiciliar, tá? De acordo com a norma 81 NBR 8160, em que elas têm essas simbologias padrões aí para que a gente consiga representar a parte sanitária. Os elementos, você vai ter o esgoto primário, secundário, tem que representar as ventilações, as águas aí, o processo de água pluviais, e aí tu tem a representação do esgoto primário no traço contínuo preto, o secundário, o tracejado preto, e a ventilação, o pontilhado preto, tá? E aí você vai ter uma representação aí da parte sanitária domiciliar. Então tu tá ali com a tua tubulação passando para fazer a parte sanitária, e você vai ter que colocar todas essas informações na planta, tá? Você vai ter que representar aí essa instalação sanitária domiciliar aplicada a um exemplo aí, no caso aí desse banheiro esquemático aí nessa planta, tá? Então, é dessa forma, algumas informações mais importantes, elas têm que estarem aí pertinentes, tá? Mas como você vai representar, basicamente, a parte sanitária como um todo. Então, você vai ter uma tubulação, tá? Tipo de vista que você vai padronizar ali para conseguir colocar esses detalhamentos. E aqui eu coloquei para vocês, né, só para representar aí um pouco das simbologias, né? Quando a gente está com simbologia, nós temos piso, parede, teto, o piso, de que tipo vai ser, de porcelanata, parede, pintura acrílica, né? O teu teto de gesso aí se for cartonado. Então a gente tem, quanto mais implementações, mais situações que você vai ter que implementar ali na planta, você vai ter ali outros tipos de materiais para conseguir estabelecer, tá? Então, tua planta geral aí como um todo, a nossa base é essa aqui, tá? Que vocês fizeram aí ontem, bem simples. Por isso que eu disse para vocês que eu não iria cobrar muito, porque você tem um exemplo básico de como fica uma planta aí, mais básica possível. Então, nele, né, os serviços que vai ter aí, piso, né, piso, rodapé, a soleira, tipo de pintura, forro, balcão, tá? Os materiais que você vai utilizar. Você pode demonstrar também como memorial descritivo, mas a gente precisa de alguns acabamentos também. Então, tu tem aí um piso, né? A parte aí do piso, da parede, do teto, e você pode estar ali se organizando para fazer todos esses aspectos da tua planta. E aí nós temos outras representações, né? Aí ela vai estar ficando ali um formato aí padrão, por isso que eu disse,
a primeira base é você desenhar essa parte externa dela, né? Você sabe que ela tem essa partezinha aqui externa que vocês fizeram aí ontem, e a partir daí vai procurando, de acordo com algumas nomenclaturas, né, algumas especificações, voltado aí de acordo com local, se é sala, quarto, cozinha, banheiro, o material que você vai utilizar, se vai ser madeira, vidro, alumínio, né, o acabamento que você vai fazer ali, e algumas observações mais importantes. Então, quando você desenha, você vai projetar ela aqui como um todo, essa planta baixa, e você vai ter ali umas informações pertinentes àquele teu projeto também, tá? Vai te ajudar bastante aí a desenvolver. Por isso que é importante conhecer um pouquinho aí dos materiais e de que forma você vai conseguir representá-los aí na cozinha. Então a gente já sabe que esses quadrilhados aqui, esses quadradinhos, eles estão representando nessa parte aqui o piso, né? Você vai ter aqui no piso aqui na cozinha, área de serviço e banheiro, né? Então você tem toda essa representação de acordo com a simbologia de cada material, você consegue ali desenhar, identificar até mesmo numa planta, né? Então, hoje, quando você trabalha no AutoCAD, já um pouquinho um nível mais avançado, você consegue verificar que nele, isso aqui, esses quadradinhos ficam muito mais fácil, uma vez que você inseriu a primeira linha, e aí você vai detalhando, expandindo aqui, na verdade, copiando essas linhas e aí fazendo as outras e assim sucessivamente, tá? Tanto na parte horizontal como na parte vertical. E isso aí é com o tempo, né? A gente começa da base externa para poder realmente ficar com esta parte interna, tá? Entender um pouco aí das simbologias e de que forma você vai representar. Outras informações quando você desenha, você vai entender aqui, ó, que você tem a parede a conservar, a parede a demolir e a parede a construir. Então, tá dizendo aqui que são as convenções aí para construção e demolição de paredes, né? Você vai conseguir representar ali também na tua planta. O detalhamento, o detalhamento que você vai fazer aí, no caso, tu tem uma isométrica, né? Aqui é um processo isométrico, um detalhe em perspectiva isométrica, e ali ele está fazendo o detalhe de um banco em perspectiva isométrica e esquemática, tá? E aí você vai projetando, tá? Uma parte da vista, né? O detalhe aí do banco da vista superior que foi passado para vocês, lateral esquerda, inferior, e de que forma você vai conseguir aí projetar. Outras informações aí importantes, nós estamos falando aí somente de planta baixa, né? A nossa representação do piso. Então, vocês vão ver ali os quadriculadinhos, onde ele representa o piso. Aí você tem representação da parte do... Não esquecer sempre dos textos, né? Nós vimos um pouquinho lá da simbologia, a planta, o que é necessário ter? Tem que ter essas duas linhas aqui na parte externa para você conseguir representar, dizer ali que é uma planta baixa, né, como um todo, né, o tipo de elevação que você vai trabalhar, o tipo de piso que você vai ter na cozinha, detalhamento aí do banheiro, se for um banheiro, quarto, cozinha e assim. Os outros tipos, dependendo aí da pintura, mármore, se for o tipo de mármore, o tipo da pintura que vai ter, tá? Se for uma pintura acrílica, você vai conseguir fazer a representação e as especificações aí ao lado, tá? Outras informações, né, eu passei já para vocês de simbologia, nós ainda estamos um pouquinho adiantados, que nós estávamos vendo aí na última aula sobre simbologia. E se você analisar uma planta toda, uma planta baixa toda aí já feita, você vai ver que são tão simples. O mais difícil é você avaliar o processo aí isométrico de água fria, né? Mas a gente sabe que dentro desse contexto de água fria, as tubulações vão estar ali bem visíveis, a inclinação da tubulação para quando ela for ali para o teu vaso sanitário, eles têm que estar ali representados, né? Então, se você
terminando aí essa visão do desenho arquitetônico, pesquisar e colocar no Google exemplo de planta baixa completa, vocês irão ver que tem algumas simbologias importantes, mas tem a nossa cama, no quarto ali tem a parte da hidrossanitária no banheiro, da parte da pia ali, o que é necessário, os aspectos da simbologia também. E os tipos de pisos, interruptor, já volta aí um pouquinho para a parte elétrica, tá? Porque você tem o interruptor, a tomada, a arandela, aqui o plafond, outras partes importantes das lâmpadas fluorescentes, e isso daí vocês estarão verificando em instalações industriais. Por hoje, que eu ia passar sobre simbologias, é um resumo do que vocês já praticamente estudaram aí um pouquinho, e o que eu estou aí somente reprisando um pouquinho de algumas informações mais básicas da necessidade que nós temos da aula de hoje.